Símbolos da morte em uma câmara nas profundezas do Capitólio. George Washington transformado em um deus. Os marcos de Washington, D.C. e as sedes dos poderes dos Estados Unidos alinhados com as estrelas. Uma pesquisa secreta do governo sobre os poderes da mente. O escritor Dan Brown criou um mistério a partir dessas e outras sugestões em seu instigante livro de ficção ambientado em Washington, D.C. Quando separamos os fatos da ficção, surgem os segredos. Desvendando o símbolo perdido. Distribuição PlayArt, versão brasileira, Sérgio Moreno. Washington, D.C. Uma cidade de segredos e intrigas. É o cenário perfeito para O Símbolo Perdido, de Dan Brown. O livro nos leva aos lugares ocultos da cidade, raramente vistos, e penetra em uma sociedade secreta misteriosa. Mark Rivera, PhD e escritor. Eu já li sobre esses tipos de assuntos e os estudei detalhadamente, e não são nada além de fantasia, mas interessam aos adeptos das teorias da conspiração, e Dan Brown certamente tem lido esse tipo de bibliografia. Mas será que Dan Brown está nos dizendo a verdade? Ou ao Washington de seu livro é mais um personagem de ficção? Iremos agora explorar as páginas de O Símbolo Perdido para separar os fatos da ficção. Capitólio dos Estados Unidos, a pedra angular. Na obra, o Capitólio dos Estados Unidos está no centro de um grande mistério. É onde o protagonista, o professor Robert Landon, inicia sua busca e onde nós iniciamos nossa investigação. O professor Landon conta aos seus alunos que o projeto do Capitólio teve suas raízes na maior e mais antiga sociedade secreta, a maçonaria. Fato, um maçom eminente foi o grande pivô do projeto. O primeiro presidente americano, George Washington. Dennis Pogg, diretor de Mount Vernon. Washington merece mais crédito pela localização e pelo projeto da capital. Dr. Ronald Ritchie, historiador do Senado. Ele aprovou os projetos, decidiu que seriam usados, que o prédio deveria ser de pedra e não de tijolo. Um outro fato mencionado no livro é que a localização do Capitólio foi escolhido por um francês, o arquiteto e urbanista Pierre L'Enfant. Isso também é verdade. Acho que o plano original era um dia podermos superar a Inglaterra em todos os aspectos, e que tudo começaria lá. Mas, entretanto, Washington, D.C. era coberta por campos de tabaco, e os diplomatas britânicos ganhavam um adicional por trabalhar aqui, pois as condições eram precárias no início. E quando L'Enfant tentou imaginar como a cidade seria, disse que parecia um pedestal, à espera de um monumento. E, apesar de não ter projetado o Capitólio, escolheu o local para ele, e Washington concordou que o Capitólio deveria ser construído lá. No livro, o professor Landon surpreende seus alunos dizendo que George Washington assentou a pedra angular do Capitólio em uma cerimônia tradicional maçônica. O livro está correto novamente. Na manhã do dia 18 de setembro de 1793, o presidente Washington levou um grupo ao local e, usando um avental de estranha aparência, comandou os eventos do dia. Foram apresentados artigos maçônicos tradicionais como milho e frascos de óleo e vinho. Com isso, a pedra angular do Capitólio foi colocada. O que não está no livro é o fato de que hoje essa pedra está desaparecida. A placa é tudo o que resta. As origens maçônicas do edifício estariam escondidas? Na última década, várias pessoas que trabalhavam no Capitólio levaram detectores de metal ao porão para tentar encontrar a placa metálica que indicaria onde a pedra angular está. Mas elas nunca a encontraram. E isso nos leva a uma suposição, a de que durante a construção, em 1960, quando toda a ala leste do Capitólio foi retirada, eles podem ter destruído a pedra original sem perceber que ela estava lá. Talvez nada tenha sido ocultado, mas e quanto aos outros segredos que Brown menciona em seu livro? Existe um arquiteto no Capitólio que tem acesso irrestrito aos lugares secretos e salas ocultas? Sim.
Existem cerca de 500 salas no Capitólio e poucas pessoas a conhecem. Só quem tem acesso a todas as salas é o arquiteto do Capitólio, responsável por preservar e proteger o prédio.